Salve, salve, meus queridos! Estamos mais com o Virou, um episódio lindo do Virou Podcast na sua tela. Para mim é uma satisfação ter você novamente aqui, gravar com você, estar com você aqui. Quanto mais você compartilha o Virou Podcast, mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. Deixe seu like, compartilhe e deixe o Virou Podcast conhecido ainda mais. Eu estou aqui recebendo um grande homem de Deus, amigo. Meu amigo, esse episódio do Virou Podcast vai ser sobrenatural. Amém. Sobrenatural. Cada insight, pérola, chave que vai mudar a tua história, a tua vida, nos cortes. A gente está no YouTube, está no Instagram, está no Spotify, tudo para abençoar a tua história. Amigos, eu estou recebendo aqui um grande líder, um grande líder espiritual. Ele é aqui de Manaus, tem um ministério lindo. Pense num ministério abençoado. Ele é o pastor, ele é o bispo-presidente, pastor-presidente desse grande movimento que é a Terra do Avivamento. Com vocês, o bispo Wesley Carvalho. Que bênção. Que maravilha, é um grande prazer, uma honra estar aqui contigo hoje nesse propósito. Como nós fizemos no começo dessa gravação, a oração, porque o nosso maior propósito sempre vai ser impactar pessoas, vidas, através da palavra de Deus, através do testemunho, através das ações e das obras que nós temos feito. E eu sei que aqui nesse momento Deus já preparou um cenário para alguém ser alcançado. Com certeza, bispo. E para mim, e para a gente do Virou Podcast, é uma honra receber o senhor aqui, Amém. Aceitar o nosso convite para estar na bancada do Virou Podcast. Para mim não tem preço, Amém. Não tem valor algum. O senhor é uma bênção para a nossa vida, para a nossa geração e para a nossa cidade. Amém. É isso, temos que ser útil. A minha oração sempre foi ser útil no meio desse povo, no meio dessa nação, ser um utensílio para Deus, né? Uau, muito bom, muito bom. Agora, bispo, vamos direto ao ponto aqui, porque tem algumas perguntas bem impactantes, chaves, perguntas assim que vai realmente destravar a sua vida. Olha, nós estamos gravando na data de hoje, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro, que vai mudar a sua história. Esse episódio vai pro ar daqui a alguns dias. Então, tem tudo para começar um ano de 2026 realmente impactado, com o pé direito, para começar um ano abençoado e destravar a tua vida. Vamos lá. Bispo, iniciando o seu ministério em Manaus, me conta um pouco da sua história, da Terra do Avivamento. Hoje é conhecida pelo seu impacto social, região de Manaus. Qual foi o primeiro passo inicial que deu origem a tudo isso? Me conta um pouco da sua história. Então, Júnior, nós começamos o Ministério a Terra do Avivamento há mais ou menos 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu sempre falo para as pessoas que é um bebê gigante. É uma igreja aqui muito grande, mas ela é um bebê, está começando. Mas de ministério pastoral eu já estou indo para os meus 12 anos cuidando de igreja, desde os meus 18 anos de idade. E foi um desafio aceitar lá na frente o ministério pastoral lá atrás e aceitar agora, há 5 anos atrás, assumir, fundar a Terra do Avivamento e se tornar o que tem se tornado. E é um desafio até para manter, para estar vivendo esse tempo que Deus permite nós estar vivendo hoje. Entendi. Agora, bispo, me conta um pouco assim, como começou a sua história na parte da Terra do Avivamento? Como é que foi essa história? Como é que iniciou tudo isso? Do tempo para cá, desde quando o senhor começou a realmente, eu tenho esse chamado. Como é que foi essa história do senhor? Como eu disse, o chamado que Deus fez na minha vida há quase 12 anos atrás, quando eu larguei o meu emprego para mim estar na frente da obra. O senhor trabalhava onde, bispo? Eu trabalhava como agente de portaria numa empresa chamada Segurite. Eita! Né? Eu trabalhei Experiência e Segurança, o nome da empresa. Completamente diferente. Isso, completamente diferente. Passei 10 meses nessa empresa porque eu casei. Casei e logo tinha que manter a minha casa. Só que algo no meu coração queimava muito porque eu vivia meio depressivo dentro das guaritas dos trabalhos que eu trabalhava. Porque eu queria estar fazendo a obra de Deus, eu gostava muito de evangelização. Você já era evangélico? Já estava na obra
já era missionário, né? Prego desde meus 13 anos de idade. Uau. E com 18 anos resolvi casar e automaticamente já veio minha primeira filha e eu tive que me manter, né? Eu não tinha como manter da obra porque eu era apenas um missionário, um pregador que pregava nos interior, pregava em Manaus, em algumas igrejas, mas eu tinha uma chama no meu coração que era ser pastor. Né? Passei 10 meses trabalhando assim de carteira assinada, foi quando eu resolvi largar o trabalho para me assumir a primeira congregação, que eu era... Assumiu o chamado. Isso, dirigente local. E foi assim há um longo tempo. Eu costumo dizer que isso demorou mais ou menos 7 anos. 7 anos. 7 anos, né? E é um pouco engraçado, mas foi 7 anos que eu chamo do SOS, né? O SOS de Deus na minha vida. 7 anos que não tinha um desenvolvimento visível do ministério da obra, né? Pastorei igreja no Coroado, pastorei igreja na Zona Sul e ficava Coroado, Zona Sul. Mas já era a terra do avivamento? Não era a terra do avivamento ainda. Vamos chegar lá. Mas foi aí 7 anos de deserto, né? Que eu vendi as coisas que eu tinha para manter o ministério. E depois dos 7 anos do SOS, para quem não sabe, o SOS na minha vida era conhecido como o ovo, salsicha e a sardinha. Salsicha, ovo e sardinha. Era o SOS, é o que a gente se mantinha ali. Meu Deus! E depois dali, Deus virou assim a chave do ministério. Foi quando eu estava em um culto de ensinamento. E na oração do culto de ensinamento, eu falei o nome da Terra do Avivamento. Nós seremos conhecidos como a Igreja Terra do Avivamento. Eu falei umas 3 vezes e algo no meu coração acendeu ali, né? E eu fui falar com o meu pastor presidente, né? O que ele achava. E Deus já tinha conectado tudo. Chegando lá, ele havia falado que Deus já tinha falado com ele, que não era para me segurar ele. Não era para ele me segurar. Deixar o seu... Isso. E eu falei para ele, ó, pastor, eu só vou sair daqui se o senhor me abençoar. Se o senhor falar para mim, não vai, não faz isso, eu não vou. E ele falou, não, meu filho, Deus já tinha falado comigo, Deus já mandou não te segurar, e ele mandou te abençoar para tu ir. Uau, e a gente fomos, né? E quando a gente fomos, começou também ali vamos dizer, um crescimento muito rápido. E no primeiro ano de ministério, cresceu, a igreja de 30 pessoas pulou para 80 pessoas, né? E eu já estava ali maravilhado com o número de gente, tanto que eu mudei de endereço para um galpão maior. Foi quando aconteceu a pandemia. A pandemia. A pandemia. 2019. Isso, 2019, nessa transição, aconteceu a pandemia. E como muitas igrejas, vamos dizer, fecharam as portas e a gente começou a fazer cultos online, né? E nisso eu passei um deserto muito grande, que eu perdi a casa onde eu morava, o aluguel da igreja, o ponto da igreja que a gente estávamos, o dono pediu também. Na pandemia, tudo aconteceu? Isso, na segunda onda da pandemia, que Manaus ficou conhecido no mundo todo pela falta de oxigênio. Ninguém sabia que ia demorar tanto a pandemia, né? Então, na primeira onda, o proprietário da igreja, ele falou, ó, tu paga só tanto. Né? Que ele achava que ia parar, mas depois veio a segunda onda pior e ele pediu ponto. Ele falou, minha esposa precisa abrir algo, mas ele pediu. Aí eu fiquei sem casa e sem igreja naquele momento. Então, automaticamente a pandemia fechou a Terra do Avivamento. O que veio na minha mente ali, Júnior, naquele momento? Eu acho que essa igreja não era para me ter abrido. Meu Deus. Né? Já começou aquela crença, realmente, será? Porque começou a vir as dúvidas. Deu tudo errado, né? Veio de 80 pessoas, desceu para 8 pessoas a igreja. De 80 para 8? Ou a 8 pessoas. Eu até brinco que era eu, a minha esposa, as minhas 2 filhas menores e mais 4 jovens. Uau. Então, aí eu pensei assim, cara, a igreja não é de Deus. Eu acho que eu me empolguei. Precipitou. Eu me precipitei. E como eu estava passando problemas financeiros, problema ministerial, abandono, e essa crise que estava no meu coração, que eu acho que eu tinha me precipitado, eu lembro que ali no Coroado tem um viaduto. Eu lembro que eu tinha um golzinho, subi naquele viaduto, porque o negócio estava bem sério para mim. E eu me lembro muito que naquele dia eu pensei e tentei me jogar dali do viaduto. Uau. Eu estava numa discussão com a minha esposa do meu lado e eu abri a porta do carro e eu tentei me jogar dali do viaduto. Ela correu e me puxou pela camisa, né? E eu voltei pro carro chorando porque eu não via ali saída. Eu não tinha onde abrir igreja, a pandemia estava muito grande, problema financeiro, o meu ministério que eu abri fechou, né? E quando eu entrei pro carro, Deus falou comigo.
uma frase que eu sempre falo nas pregações que eu tenho a oportunidade de pregar, eu sempre uso ela. Eu entrei no carro, quando eu sentei, Deus falou assim, Júnior, para mim: Wesley, o teu momento atual não é teu destino final. Uau! Essa palavra acendeu Muito de bom. volta algo no meu coração. O que eu fiz? Eu dei um passo atrás e eu comecei de novo a Terra do Avivamento. Eu comecei a fazer os cultos numa garagem, né? Eu saí de um galpãozinho que era conhecido. E foi pra garagem. E foi para uma garagem. Retrocedi, né? E retroceder para qualquer um não é algo fácil. Não é. Para lidar com as pessoas. Tu Mas tem ele- algo grande e retrocede, nem todo mundo, né? Tu sente o impacto dos pensamentos, das oposições das pessoas. Então eu retrocedi. E por incrível que pareça, nesse tempo da pandemia só podia abrir as igrejas até às 6 horas ou até às 7. Né? E nosso culto era às 5. E eu lembro que estava dando mais gente já do que na igreja mesmo física. Na garagem estava dando mais gente. mais gente que na igreja física. Então a gente começamos, Deus usou minha mãe, falou para mim fazer transmissões, lives, né? Começou aquela febre de live na internet, e eu fui nesse meio. Eu comecei a fazer rotina de oração, transmissão ao vivo, live, dava 30 pessoas lá no Facebook, comecei a fazer no Facebook. E 30 pessoas gera 30 almas, 30 vidas, alma. gera muitas pessoas. Ainda mais naquele momento que a pessoa já perdeu o ente querido, já está precisando de uma palavra, uma pessoa... Exatamente. Isso é um fato. E lembrando também que o senhor deu um passo para trás, mas isso aí, o estado, a frase que o senhor deu, o estado atual não vai definir aonde isso vai chegar. Exatamente. Não define. Então, ou seja, um passo para trás não quer dizer que acabou. Exatamente. Eu achava que tinha acabado, mas Deus confirmou que era apenas o momento atual, mas não era meu destino final. Uau, né? Muito boa essa frase. E conclusão dessa etapa, para tu entender o que Deus fez. A gente fomos fazer culto ali, e eu atrás de galpão para alugar, igreja para alugar. Fazendo live, fazendo culto na garagem só os domingos, 5 da tarde. E eu precisava de 2 coisas: uma casa para me morar e também uma igreja para botar as ovelhas. E eu procurando, não achei. No Facebook tem uma ferramenta chamada Marketplace. Sabe qual é? Marketplace. É de vender, Sim, de compra de vender, e venda. E eu procurando igrejas lá, era no bairro do Coroado, e eu encontrei uma igreja à venda. Só que o que eu pensei? Eu vou atrás dessa igreja, essa igreja está abandonada, eu vou tentar alugar. Né? O que me chamou nessa igreja é que atrás dela tinha uma casa pastoral. Uau. Aí eu falei, poxa, morreu de colar, é o que eu preciso. Vou atrás. Eu mandei mensagem há 4 anos atrás, lá no Marketplace. Até hoje, Júnior, ninguém respondeu. Meu Deus. Só que eu vi o nome da igreja, eu coloquei no Google, pesquisei, eu vi que era uma igreja de São Paulo, mandei mensagem para o pessoal de São Paulo e eles disseram assim: ó, Wesley, coisa do estado só resolve no estado, eu vou te mandar o contato do pastor da convenção lá de Boa Vista, que é responsável por Manaus. Me mandaram o pastor da convenção lá de Boa Vista, jogaram pro pastor aqui de Manaus, e eu fui encontrar com ele lá na Ceasa. Ele morava do outro lado, ele marcou comigo lá na Ceasa, que ele já ia pegar a balsa para ir pro outro lado. Eu cheguei lá com ele e disse assim para ele era um pastor meio turrão, né, bem religioso, bem fechado, já com uns 80 e poucos anos. Eita. E eu cheguei lá com ele e disse: ó, pastor, eu queria alugar lá a igreja lá. Ele quase me batia. Meu né? Deus. Não, a gente só me fez eu perder tempo, eu esperei, a gente não pode alugar, a gente só pode vender se é para convenção, se tu quiser, é 180 mil. Aí, ok. Fui para casa, aí eu lembra do golzinho que eu disse que eu Sim. tinha? Ele valia uns 15 mil naquele tempo, aí eu pegasse o golzinho, vou botar ele como entrada, vou dar um valor, tudinho, bora ver se ele faz. Eu levei uma proposta formal para ele, mais uma vez ele ficou com raiva: eu não posso vender fiado, só pode vender se for à vista, mas tu quer tanto essa igreja, eu vou fazer para ti por 160. À vista. À vista. 160, minha realidade ali não tinha nem condição. Nunca tinha visto um valor daquele Uau. na minha vida. E eu insisti muito, né? Isso foi em dezembro, em janeiro, fevereiro, março. Eu perturbava tanto aquele pastor, mas eu perturbei ele todo dia, eu mandava mensagem para ele. E quando ele brigava comigo, eu dizia: Deus já disse que aquela igreja vai ser minha. Eita. Eu falava para ele: não adianta, essa igreja vai ser minha porque Deus já me falou. Nós fazíamos uma campanha, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, a gente ia para frente dessa igreja, que era abandonada a igreja. A gente jogava uma pedrinha lá. Né? Todo dia, 21 dias, 40 dias, jogava pedrinha lá. Olha o código Esse aí, olha o gigante código. Olha o código que ele tá fazendo.
E a gente na fé, porque... Como é que você falava? Esse gigante vai cair, né? Essa igreja vai ser nossa. E a gente jogando, e ele dizendo que só se fosse à vista, né? E eu insistindo, porque eu não via outra possibilidade. Eu não tinha condição, Júnior. Naquele momento ali, eu comprar a minha realidade, não tinha como. O que eu acho lindo, Bispo, é que Deus, ele quando ele te mostra algo, tu nunca tem o dinheiro, né? Isso aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa, mas não é fácil a gente dar um passo pra gente poder conquistar, né? É difícil. E tu sabe que quando tu perde algo, mesmo que tu não seja tão conhecido, mas no meio da tua família, dos teus amigos, do teu conhecido, aquela tua perca, ela vai gerar uma conversa. Alguém vai comentar. Isso é fato. E eu sabia que algumas pessoas comentavam, poxa, o Wesley perdeu a igreja, foi pra garagem, né? Conversa em bom sentido, fofoca, né? As fofoca. Aí o que eu fiz? Quando foi em janeiro, quando foi em dezembro para janeiro que eu achei a igreja, eu coloquei no Facebook que eu tinha comprado. Uau. Só para aquelas pessoas ficarem confusas. Eu não tinha comprado a igreja. Mas eu já falei, a igreja compramos e comecei a pedir. Já profetizou. Já tinha dito. Compramos uma igreja, fui lá dentro, fiz vídeo e tudo. A igreja era nossa, tudinho, vamos reformar. E comecei a pedir a doação pra gente continuar pagando a igreja e tal. E não tinha fechado nenhum negócio. Quando foi em abril, ele falou pra mim assim, ele foi abaixando, né? De 160, 150, 140, 130, 120... Tinha que ser à vista. À vista. Ele foi abaixando, eu perturbei ele assim, no bom sentido, que todo dia eu ligava, fazia campanha, orava, declarava. E o nome dele era Raimundo, pastor Raimundo. Chegamos em abril, dia 1º de abril ou dia 2 de abril. De que ano? De 2021, se eu não estou enganado. 2021. A igreja já tinha um ano, que veio a crise, a pandemia, veio tudo isso. Quando foi em 2021, a gente compramos a igreja por 60 mil reais. De 180 foi para 60 mil reais. Cara. Só que 60 mil reais fiado. Fiado. Como que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou te vender por 60 mil reais e a gente não conversa mais, não abaixa mais, o que eu preciso é 60 mil reais para me comprar um telhado aqui para nossa igreja. Aí eu falei, fechado. Peguei na mão dele e ele falou, segunda-feira a gente vai pro cartório. Isso era numa quarta. Quando chegou na segunda, eu não tinha dinheiro, jogava para outra quarta. Aí fiquei assim, acho que umas 3 semanas, barganhando uma data, tudinho até acontecer alguma coisa. Apareceu um agiota crente. Meu Deus. Ali no meio do caminho. Ele cobrava um juro de 20%, ele que mandou me chamar, ele falou, quero ajudar o bispo ali a comprar a igreja. Eu pensei que ele queria me ajudar. Na conversa assim, ele falou, o meu pai empresta dinheiro, tudinho, mas aí eu não vou cobrar nada, mas só me paga 10% por mês. Eu vi naquela situação assim, rapaz, se Deus permitiu aqui, eu não sei como é que vai ser. Pior do que tá, não vai mudar muita coisa. Então eu fiz um cálculo, eu daria meu carro para ele como juros e parcelava 6 parcelas de 10 mil. Fechei, tudinho, comprei a igreja. Assinou o contrato, passou para ele a igreja, né? E quando eu terminasse de pagar, ele passava para mim. 6 parcelas de 10 mil. 6 parcelas de 10 mil, a nossa renda ali não chegava a R$1.000. O que a gente tinha, Júnior, era o auxílio emergencial. Meu e da minha esposa, que nós se mantia. Com 2 crianças, uma igreja e tendo que pagar 10 mil por mês. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que o primeiro mês, Deus foi levantando pessoas ali na igreja, ali no Coroado, na rua Central, 614. A igreja ali é nossa. Hoje é um instituto que nós levantamos de 4 andares, é o nosso instituto. E a gente compramos ali, eu entrei para morar atrás, mandei reformar rapidinho. E Deus usou minha mãe e falou, faz live, que Deus vai usar pessoas para te ajudar. E eu comecei a fazer live depois no Instagram. Aí foi dando 40, 50, 60 pessoas na live. E a gente recebia doação, oferta dos Estados Unidos, da Espanha, da Argentina e de Portugal. Olha isso. Não era muita coisa, mas o fato de vir desses lugares já me deixava assustado e impactado ao ver o cuidado de Deus. E no primeiro mês eu tinha que levantar 10 mil, eu consegui 6 mil reais, faltava 4. Eu brinco que de noite eu peguei o telefone da minha esposa, que era um iPhone 8 Plus, e vendi escondido dela por 2 mil, inteirei 8, levei pro rapaz e paguei 8 mil, disse que no próximo eu dava 12. Né, ele aceitou, só que no próximo mês eu não tinha mais o que vender de valor. E no segundo mês eu consegui 9 mil reais,
R$9.000, Júnior, para quem não tinha R$1.000 de oferta de renda, É um milagre. Já era um milagre. Milagre. No terceiro, devendo 13 mil, eu consegui 10 sem vender nada. No quarto, eu consegui 15. Olha isso. No quinto, eu quitei. Uau. Não demorou 6 meses. 5 meses eu quitei. E quando a gente quitamos, já estava dando 200 pessoas na igreja. Uau. A igreja tinha ficado pequena, tem vídeos no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que as pessoas ficavam na rua e o culto rolando ali, e a igreja muito pequenininha, tinha 197 cadeiras e muita gente de pé. Então já estava dando muita gente na igrejinha. Aí eu pensei assim, opa, consegui quitei a igreja, não pago mais aluguel nunca mais na minha vida, vou construir minha casa em cima e a igreja eu vou aumentar para o lado para dar 300 pessoas. 200 pessoas num culto que nunca deu nem numa festa que a gente tinha feito. E Deus levantando. As lives que eu estava fazendo já estava dando 200 pessoas, 300 pessoas nas nossas lives. Olha como é que Deus faz. Nas nossas lives. Aí eu pensei assim, eu vou alugar o galpão ali na frente, que dá umas 500 pessoas, provisório por 3 meses, enquanto eu alargo aqui para caber 300 pessoas. Quando eu fui para esse galpão, inaugurei, deu 500 pessoas. Aí eu falei, praticamente dobrou. Dobrou, mas inauguração, o povo é curioso. Na próxima semana vai diminuir. Na próxima semana, 550. Eita! 600. Em 10 meses, a gente tinha 900 e poucas cadeiras nesse galpão. Fizemos galeria e tudo, nós ficamos 10 meses nesse galpão. 10 meses contados. E a gente estava com 900 pessoas ali. Né? Aí o que eu pensei? A gente não volta mais para a igreja, não. Não dá. Não dá. Aí transformamos no instituto. Construímos um instituto, que é o nome Amor é o Único Caminho. Uau. É o nome do nosso instituto. Lá fizemos tudinho, arrumamos tudinho e fomos agora para essa igreja da Zona Leste. Quando a gente fomos para lá, nós levamos 1.000 cadeiras, eu ganhei mais 500, inauguramos com 1.500 cadeiras. E hoje cabe quantas pessoas? Olha só, inauguramos com 1.500 cadeiras e no dia da inauguração deu 2.000 pessoas. Uau. 2.000 pessoas na inauguração, que as 1.500 cadeiras estavam cheias, mais muita gente de pé. Aí eu pensei a mesma coisa, inauguração, o povo é curioso. Mas faz 3 anos que estamos lá. Cada mês a gente ia comprando cadeira. Hoje nós temos 4.600 e algumas coisas cadeira. Muito bom, muito e tem bom. culto que dá mais de 5.000 pessoas que fica a gente em pé. São 3 cultos, chega às vezes 10.000 pessoas a passar na igreja domingo. Realmente, Deus estava certo quando o meu momento atual ali eu achava que era meu destino final. E não foi. E aí, Terra do Avivamento é essa igreja. Uau! Agora, bispo, olhando aí, já a gente vemos, olhando a sua história, teve muitas críticas, até quando o seu método de pagar a garota de programa para frequentarem o culto, e sem dúvida Sim. é inovador, isso é inovador, mas veio muita crítica. A minha pergunta é, valeu a pena a presença dessas pessoas? Como é que me conta um pouco dessa história aí de pagar, de realmente pagar as prostitutas para visitar a igreja? Qual foi o gatilho disso aí? Entendi. Eu acabei de contar um pouco da história do crescimento da igreja. E o meu propósito está invertido aqui. Normalmente as pessoas elas começam projetos sociais como esses quando estão começando, né? E quando chega uma certa parte do ministério que cresceu, esquece esse público. Esse público. E eu fiz o oposto, né? Porque eu já preguei para a multidão, prego para a multidão. Todos os domingos a gente prega para milhares e milhares de famílias. Todos os lugares, auditórios aqui em Manaus, a gente já fizemos cultos e superlotou. Só que eu sempre gostei dessa área dos menos favorecidos, né? E o que eu penso? Os críticos, eles olham pelo um lado, mas tudo depende de que maneira tu tá olhando para a situação. Eu não pago elas por pagar, eu pago o tempo delas, assim como qualquer pessoa também pagaria para usar o corpo daquelas mulheres. Eu pago o tempo delas para elas ir para a igreja. Nós que somos crentes, pregamos, vivemos e acreditamos que a palavra, ela transforma. Claro. Que o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado. E nós vamos nessa mesma linhagem. Nós levamos ela para a igreja, colocamos a responsabilidade no Espírito Santo, faz a tua parte. A minha parte é trazer elas de qualquer maneira, convidando, atraindo, chamando ou pagando. Pagando. E elas vão ali. Isso é o que nós fazemos e o resultado está aí.
Se 100 pessoas a gente pagar e uma se converter, eu digo que já estou satisfeito. E temos histórico de pessoas que saíram. Tem vídeos aí na internet. Uau. De mulheres que viviam na Cracolândia, vieram para um culto, nunca mais esqueceram daquelas palavras, voltaram para lá, mas com aquilo no coração, tomaram uma decisão e saíram. O poder da decisão, ela é muito mais forte do que qualquer emoção. A decisão, quando você descobre o poder que ela tem na sua vida, é muito mais forte que qualquer emoção, seja emoção ruim ou emoção boa. A decisão, ela é algo muito real. Vou te contar um testemunho muito rápido aqui, claro, para você entender o que é decisão. Eu tenho um tio que há 8 anos atrás, numa virada de ano, ele tomou uma decisão. Ninguém acreditou na decisão dele. Por quê? Porque há mais de 30 anos ele é alcoólatra. Era alcoólatra. Só que ele era aqueles alcoólatras de viver no chão jogado. Bebia álcool puro. Uau. Vivia tremendo, tomava álcool puro. Pra tu ver o nível que ele era. Ele tava bem baixo. Muito. E uma certa vez ele com uma buchudinha que chama, né? Que é aqueles corote. Na mesa, ele falou, esse é meu último corote. Eu não vou virar um ano, eu não vou ser mais alcoólatra. Ele dizendo, eu já era pastor. As pessoas que estavam ali não acreditavam no que ele falava. O que ele falou naquele dia. Porque talvez ele já prometeu várias vezes e não cumpriu. Porque assim, a gente olhava para a realidade dele e não condizia o que ele estava dizendo. É muito difícil tu sair de uma condição que tu tá há muito tempo ali. Realmente, só se realmente Deus tem um propósito. Olha só, olha a decisão. E ele falou, não vou tomar mais, é a última vez. Ele tomou tudinho. Virou o ano, primeiro 2, 3, 4, primeiro mês, 2 meses, 8 anos, ele não toma nenhum tipo de bebida. Uau. Sabe o que é mais interessante? Ele não bebe há 8 anos. 8 anos que ele não toma nenhuma bebida. E ele nunca pisou numa igreja. Então, ou seja, a decisão é mais importante que qualquer outra coisa. A decisão, ela é muito mais além do que qualquer emoção. O Espírito Santo, ele tem o poder de te convencer, de te ajudar. Mas se algo dentro de ti for muito mais forte em decidir sair de qualquer situação em que tu está, tu consegue. Porque tu é o próprio responsável pelas tuas próprias atitudes. Uau. Eu costumo falar para as pessoas que nós podemos colocar culpa em qualquer pessoa pelo nosso passado. Mas o nosso futuro é total responsabilidade nossa. Então a decisão que tu toma hoje é a decisão que é o reflexo do futuro que tu vai ter. Fato. Ponto. Então a decisão que muitos têm tomado ali, eu já indiquei alguns pacientes de reabilitação e eu confesso que os resultados vieram sem eu levar. Simplesmente por eles participarem do culto. Se tu vê alguns trechos dos vídeos que a gente faz do culto da madrugada, da igreja da meia-noite, tu percebe que tem ali adictos, viciados, dependentes químicos, que eles estão jogando droga no altar. Isso é uma coisa muito surreal. Uau. Porque os mesmos, eles matam, roubam, fazem o que for preciso. Sofrem, apanham para comprar aquela substância. E como que eles vão lá jogar? Jogar o cachimbo, jogar a faca, jogar a pedra, se não for algo dentro deles que está impulsionando eles. Com certeza. Então isso vale muito a pena. Vale muito a pena. Uau. Agora, bispo, muitos líderes religiosos focam na construção de templos grandiosos e em pregações de prosperidade. Qual é a sua crítica ou o seu apelo principal para a igreja brasileira hoje? Aquilo que eu acabei de dizer, eu fiz o inverso disso, né? Eu não tenho uma crítica, mas um acréscimo a isso. Certo. Dá pra gente fazer. Eu prego sobre isso. Eu prego sobre prosperidade, mas também prego sobre salvação. Eu prego sobre crescimento, mas eu também faço ações sociais. Eu prego sobre tudo que tu imaginar, mas também a gente fazemos o outro lado. Então dá pra gente fazer isso, só é um acréscimo. E eu acredito que dá pra eles fazerem. Por exemplo, a gente tem um custo muito alto para realizar esses cultos que a gente faz da madrugada, pagando a estrutura e tudo. E eu tenho certeza que tem muitas igrejas que poderiam fazer isso. Se muitas igrejas fizessem isso, eu acredito que diminuiria muito, né, o número de assaltos, o número de pessoas na rua. Drogados. Porque o que nós vivemos pregando, falando? Que o evangelho é poder de Deus, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, só que às vezes nós preferimos só pegar para crente. Então eu tenho essa coisa pessoal comigo. Eu prego para 5.000 pessoas todo domingo em um culto só.
Mas só que eu posso também levar as pessoas da rua para fazer um culto para eles. Entende? Então tem essa oportunidade, só que falta alguém querer ir fazer. Entendi. Agora, bispo, é uma pergunta um pouco assim polêmica, mas na sua igreja, abraçar prostituta e viciados, um casal gay que busca a Deus seria recebido com o mesmo amor e poderia subir no altar? Depende de para que eles subiriam no altar. Por exemplo, se fosse para fazer alguma atividade eclesiástica do ministério, se eles como membro, não dá. Mas receber, abraçar, eles participam normalmente. E eu vou de novo naquela tecla. Eu acredito muito que o Espírito Santo convence. Eu vou pregar para uma lésbica, para um homossexual, para um travesti, para um traficante, que o que ele está fazendo é errado, se ele sabe que é errado. Ele já sabe isso. Ele sabe que é errado. Eu tenho que falar algo mais impactante que possa convencer ele através do Espírito Santo, que eles podem ser livres disso. É isso. É a ferramenta que eu uso. Isso já acontece. Acontece. Na sua igreja. Por exemplo, se tu for ver um pouco mais profundo, pessoas que trabalham hoje na igreja comigo eram traficantes muito conhecidos, saíram do crime e estão na igreja. Outras mulheres que trabalhavam na noite, casaram, estão indo na igreja. Então, é esse o caminho. Na realidade, o evangelho está sendo pregado, mas não pregado como se deve ser pregado, né? A gente às vezes prega sobre o amor, mas o amor não era para ser pregado, o amor era para ser vivido. Uau. Entende? Então, tudo a gente podemos fazer se a gente querer. Muito bom. Agora, o seu trabalho tornou conhecido nas redes sociais, isso é fato. O senhor não teme que a fama e o poder se torne um vício? Sim. Como é que o senhor equilibra isso? Eu oro a Deus. Não vou dizer que isso não é fácil, mas eu oro a Deus para que Ele não permita eu me deixar levar por esses ventos de emoções. Porque tem muitas propostas, né, bispo? Tem proposta de todos os jeitos, né, de maneiras, principalmente em redes sociais. Mas hoje eu dedico as minhas redes sociais totalmente para falar de Deus. Tanto que na minha biografia está escrito lá, não é sobre religião ou placa de igreja, é sobre Deus. Muito bom. Agora, o senhor cresceu dessa forma também, foi na pandemia? Fazendo as lives? A pandemia fez a gente crescer muito. As nossas lives hoje, se eu for abrir um ao vivo aqui, vai dar mais de 1.000 pessoas ao vivo. Uau. Os costumes, né? A gente fazia 3 lives por dia, hoje que a gente faz só uma, no horário do meio-dia. Então, cresci muito graças às lives. Muita gente nos acompanha através das orações das lives. Muito bom. Agora, bispo, o senhor lidera uma igreja com milhares de membros, um modelo de sucesso. O que o levou a sentir que isso não era o bastante e que era preciso sair das 4 paredes para buscar nas ruas prostituta e os demais? No começo desse programa aqui, dessa entrevista, desse podcast, eu disse que eu me entreguei ao meu chamado com 18 anos de idade. Eu tenho 29 anos de idade. 29 anos? 29 anos de idade. Sou casado há quase 12 anos. O mesmo tempo de ministério. Marido de uma só esposa, minha primeira namorada, minha primeira mulher, pai de 3 filhos. E para mim, hoje, talvez pela idade pouco que eu tenho, eu sou muito acelerado. E eu nunca me deixei ser muito convencido pelo que eu já tenho. Eu sempre quis ter mais, viver mais, fazer mais, ser muito mais útil. E é isso que a gente tem procurado. Ou seja, não é só dessa maneira. Eu prego também dentro dos presídios. Eu prego também nos morros do Rio de Janeiro. Quase todos já preguei. Entende? Então, eu vou muito pela essa linhagem de ganhar. 90% das pessoas que frequentam nossas igrejas, todas elas são pessoas que nunca frequentaram nenhuma igreja ou estão desviadas. É muito raro vir uma pessoa de um outro ministério congregar com a gente. É muito difícil. Eu orei um tempo isso. Eu orei um tempo do meu ministério isso. Senhor, eu quero ganhar vidas. Então 90%, sem exagero, das pessoas que frequentam a igreja são pessoas que eu ganhei para Jesus. Uau! Domingo agora a gente ganhamos quase 300 pessoas para Jesus. Só num culto. Muito forte. Só que isso, Júnior, é comum. Domingo que vem vai ser nessa faixa.
Quando eu fiz o culto na Bola da Suframa, foi 1.200 pessoas que aceitaram Jesus. Quando eu fiz o culto no Canaã, foi 700 pessoas que aceitaram Jesus. Quando eu fiz o culto no estádio Carlos Amit, foi 850 pessoas que aceitaram Jesus Cristo. E nos cultos, isso é comum. Por que esse número expressivo de pessoas que aceitam Jesus? Porque é o número de pessoas que não conhecem Jesus verdadeiramente. E pelo que eles sentem, pelo que eles veem e pelo que eles estão vivendo ali, leva eles a ter esse encontro com Jesus. Agora, bispo, para liderar uma igreja, tem muitos altos e baixos, né? Muitos altos e baixos. Mesmo tu tendo grande, tu tem teus altos e baixos. E não é fácil, né? Quanto maior a tua entrega, mais as situações adversas vão vir, né? Eu fiz um comparativo, isso na reunião geral ontem com todos os nossos colaboradores, voluntários, pastores, e eu falei que eu comparei isso como um IPVA de um carro. A gente tem um carro de um porte caro, a gente tem que entender que vamos pagar um IPVA também caro. Uau. Quando a gente quer ter um ministério grande, bem sucedido, existe um preço espiritual que tu paga por ele. É. E conforme tu tem, o que a Bíblia fala sobre isso? Que muito é dado, muito é cobrado. Então existe um preço para manter. Tudo que tu vê, alguém brilhando, alguém voando, alguém crescendo, alguém tendo um sucesso, existe um preço que aquela pessoa está pagando ainda. E o pessoal ainda começa a te criticar. Exatamente. Não sabe o processo que tu passou, né? Porque tudo que é dado é cobrado, isso é um fato. Mas não sabe o processo, o processo árduo, e foi bastante árduo na sua trajetória, né? Quando a gente se conheceu, eu te falei uma coisa que é verdade. Quando eu comecei a pegar evidência aqui em Manaus, porque lembra que eu era 8 pessoas. E em pouco menos de 6 meses já estava dando 200. Em um ano já estava dando 1.000. Automaticamente, na cabeça de muitos líderes religiosos, eles olhavam para mim, líderes aqui de igrejas, dizia, alguma coisa está errada. Ele cresceu da noite pro dia. Eu peguei muito esse título. Né? Ele cresceu da noite pro dia, então se ele cresceu da noite pro dia, ele não se sustenta, não vai se sustentar. E eu recebia muitas mensagens de pessoas me dizendo isso. Fulano falou que tu não vai se sustentar porque o senhor apareceu do nada. Só que eles não lembram do meu tempo de SOS. Uau. Né? O da noite pro dia aconteceu, Júnior. Realmente, eu concordo. Só que para acontecer... Tu passou um processo árduo. Demorou 7 anos. Uau. O da noite pro dia aconteceu na minha vida, mas para acontecer demorou 7 anos. O da noite pro dia acontece na vida de qualquer um. Quando chega o tempo de Deus fazer, de Deus realizar, de Deus entregar, chega, mas demora um tempo, um processo. Qualquer hora dessa vai chegar na sua vida noite pro dia. Muito bom, bispo. Agora me diz uma coisa, bispo. Além da ajuda imediata, abrigos e comida, qual é a transformação mais profunda que o senhor testemunha nas pessoas que acolhe? Poderia compartilhar um pouco de alguma história com relação a isso? Das transformações dessas pessoas que participam do culto da madrugada? Isso. Então, pessoas que saem do ambiente que elas estão, para mim já é uma transformação muito grande. E não voltam mais? Não volto mais. Mas é aquela coisa, é um preço. Não é que eles nunca mais vão voltar, é o meu desejo. É o desejo deles também. Mas o fato deles saírem da condição que eles estão, da Cracolândia, da noite, né, já é um grande passo, já é algo que já me deixa realizado. Mas a igreja ela faz alguma coisa, algo social para manter essas pessoas ativas na igreja? Então, a gente faz esses cultos, normalmente é 100 a 150 pessoas. O que a gente pode fazer, a gente faz. Por exemplo, teve um que saiu recentemente, a gente encontramos ele, ele não era viciado, mas ele era traficante, era boqueiro, vendia droga. E uma dessas nossas resgates que nós estávamos indo, encontramos com ele e convidamos eles para ir. Ele deixou a droga dele com alguém, né? E foi. E ele saiu e hoje ele trabalha comigo na igreja. Uau, muito bom. O que realmente a Terra do Avivamento consegue fazer, ela está fazendo. Porque também precisa de muito apoio, né, bispo? Sim, tem que ter muito apoio, e a gente somos, né, muito independentes. Não individual, independente. A gente precisa de apoio, mas o que eu uso? Eu uso os recursos da igreja. Dízimo e oferta a gente usa totalmente para fazer essas ações. Uau. Para não ficar só dependendo. Se tiver ajuda, bem. Se não tiver, abre o cofre da igreja e faz. Muito bom. Agora me diz uma coisa, bispo. No seu trabalho, o senhor lida diretamente com consequências, lares, desfeitos. Na sua visão, qual é a ferida ou raiz espiritual que leva
a destruição das famílias hoje, na atualidade? Eu vou te contar sobre essas pessoas que estão na rua. Grande parte delas estão na rua porque foi vítima de algum abuso ou de alguma traição familiar. O recorde são esses dois: abuso ou traição familiar, decepção amorosa, decepção com mulher, decepção com marido, né? Um abuso de infância. Eu converso muito com quase todos eles quando eu vou conversar, e eles sempre contam essa história. Eu pergunto a eles... A mesma pergunta? O que te levou a isso? Resposta? O que te levou a isso? Eles até brincam. Um foi traído. Outros, não, eu tive um abuso na minha infância, né? Eu tive um abuso quando... Isso. Grande. E o interessante é que ali é o lixo da sociedade. Ninguém está preocupado com eles. Sabe por quê, Júnior? Isso aqui é forte que eu vou falar. Sabe por que esse culto que eu estou fazendo gerou um impacto nacional e até fora do Brasil, virou matéria? Eu vi. Eu pesquisei realmente sobre a sua... Vários lugares falaram sobre esse culto, porque é uma igreja que está fazendo isso. Ou seja, ninguém faz. Porque se estivesse fazendo, não era impacto. Então é algo inédito. E isso é para ser uma vergonha para as igrejas. Porque uma só igreja recebeu impacto porque só ela está fazendo isso. Cadê as milhares de congregação que podem fazer isso? Não estou dizendo que não fazem, mas eu sou uma igreja grande, uma igreja de nome, mas uma igreja que fez. Entende? Tem muitas igrejas pequenas que fazem também esse trabalho, só que não tem visibilidade porque não tem um gancho para fazer isso. Então eu usei o gancho que eu tenho, que é as redes sociais, o público que me conhece, e fiz acontecer. Mas existem muitas igrejas grandes, tanto na cidade de Manaus quanto no Brasil, que poderia fazer um impacto social dessa mesma proporção. Muito bom. E até também a própria prefeitura também poderia também, acredito eu, unir a uma igreja, ao senhor, qualquer outras denominações, para poder ajudar, porque isso aí é algo social e vai tirar a pessoa dali do Vai gerar lixo, muito benefício, exatamente, para a sociedade. E colocar na sociedade. Isso aí, sem dúvida, é um impacto. Um vídeo impactante de um dos últimos cultos que nós fizemos, a gente recolhemos cerca de 65 facas. Eles 65? Jogaram facas. Eles jogaram 65 facas nessa média. Sabe o que é 65 facas? Ou seja, alguém poderia ser vítima de um assalto ali. Isso é um fato. Alguém poderia ser vítima de um homicídio. Então, um culto desse traz muito benefício para a sociedade. Não tenha dúvidas sobre isso. Agora, olhando para o futuro, bispo, qual é a principal mensagem que o senhor, no seu trabalho da Terra do Avivamento, busca deixar para a igreja brasileira como um todo? Qual é a mensagem que o senhor quer deixar? Qualquer um é capaz de fazer isso. Simples. Qualquer um que queira, que esteja disponível. Deus está atrás de quem está disponível. Deus está à procura de um voluntário. Só tem que agir. Se tiver um voluntário, Deus te dá as ferramentas. Eu não sou melhor que ninguém. E eu sei que tem gente muito melhor que eu. Deus só viu em mim um coração disponível. Uau. E se Deus vê um coração disponível em qualquer pessoa, seja quem for, Ele vai usar. Muito bom, bispo. Agora, entrando no final do nosso Virou Podcast, qual é a mensagem que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Pode ser pastor, pode ser membro de igreja, que realmente transformou a sua vida e pode transformar vidas também que realmente estão precisando de uma mudança, principalmente nesse ano de 2026, uma virada de chave. Aos pastores, amigos, líderes, companheiros de obra, eu sei o que vocês passam, porque eu também passo até hoje o que vocês estão enfrentando. Mas uma coisa que eu posso dizer a vocês: só não desistam daquilo que Deus confiou a vocês. Invistam no chamado de vocês. Acreditem no que Deus confiou nas mãos de vocês. Vai chegar a hora que Deus vai honrar vocês. Só persevere. Eu sempre falo para as pessoas e para os pastores que me perguntam como é que foi que eu fiz para me crescer, e eu consigo achar apenas uma resposta para tudo isso, que às vezes eu mesmo faço essa pergunta, né? Não sou filho de pastor, não tenho uma linhagem cristã na minha família. Eu fui o primeiro, ganhei toda a minha família para Jesus. Não tive estrutura, não tive investimento, não tive apoio.
Eu fui alguém que Deus escolheu, mas que um detalhe fez eu chegar onde cheguei: a perseverança. Uau. Só isso. Se você perseverar, eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe que eu. Muito bom, muito bom. Isso aí, realmente, a perseverança é algo extraordinário, né, Bispo? Perseverar os 7 anos do SOS não foi fácil. O que nós vamos jantar hoje? Salsicha. O que vai jantar amanhã? Ovo. O que vai jantar depois da manhã? Sardinha. Não era que seja um alimento ruim, mas era que as nossas condições podiam nos proporcionar naquele momento. Entende? Então aí eu batizei, né? O SOS. 7 anos de SOS. Uau. Meus amigos, vocês viram aí, assistiram o conteúdo grandioso que o Bispo Wesley Carvalho deixou aqui pra gente. Compartilhe o Virou Podcast, esse episódio em especial, compartilhe, porque tem vidas que vão ser transformadas, impactadas através desse episódio. Então, muito obrigado por ter nos ajudado, muito obrigado por deixar seu like, muito obrigado por compartilhar esse vídeo. Quanto mais vocês compartilham, mais vidas são alcançadas para a glória de Deus. O Virou Podcast aborda temas como espiritualidade, empreendedorismo e liderança. E eu quero aqui agradecer ao senhor Bispo por estar conosco, por ter aceitado estar no Virou Podcast. Amém. Gratidão, meu amigo. Tamo junto. Gratidão também por permitir estar aqui. Gente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Paz e prosperidade. Tchau.